Olá, pessoal. Eu sou a Elisama, a professora Elisama do Instituto Federal Catarinense do Campus de Concórdia. E nós estamos, na nossa pandemia, fazendo algumas aulas remotas para que os alunos tenham acesso aos conteúdos e para que o nosso calendário não pare e continue dentro da medida do possível. Bom, essa aula que eu vou dar hoje é a aula da disciplina de Educação Inclusiva, tá? Então, é Educação Inclusiva, onde a gente fala em vários assuntos, sobre a cegueira, sobre o autismo, sobre os transtornos, sobre as síndromes, as deficiências, doenças raras, surdez, tá? Então, hoje especificamente, a gente vai falar sobre surdez. Se você acompanhou o canal, acompanha meu canal, deve ter percebido que eu falei sobre Libras, que eu ensinei Libras, mas era para outra turma, para a turma de Libras. Hoje eu estou falando com outros alunos que estão fazendo disciplinas de educação inclusiva, tá? E aí a gente vai falar sobre surdez com eles também. Eu não vou ensinar sinais, igual nas outras aulas. Eu vou falar sobre o sujeito surdo, o povo surdo, tá? É sobre isso que a gente vai falar para eles, como a gente fala do povo com deficiência visual, né? E dos transtornos, mas o surdo da surdez faz parte. Então, nessa disciplina eu também trago uma aula explicando sobre a questão da surdez e sobre a educação bilíngue no Brasil. E o que é essa educação bilíngue do Brasil, tá bom? Bom, nossa primeira pergunta é: você sabe o que é uma educação bilíngue? Educação bilíngue é quando você tem, primeiro, duas línguas, né? E no caso dos surdos, o direito de usar a sua primeira língua como instrução. O que isso significa? Primeiro, qual é a primeira língua do surdo, da pessoa surda, da criança surda? Língua de sinais. E a segunda língua é língua portuguesa. Decreto 5626/2005, tá? Então, numa educação bilíngue, o surdo tem direito de receber instrução na primeira língua e aí, aprendendo a sua primeira língua, ele aprende a segunda língua porque tem referências e inferências que são necessárias para se aprender uma segunda língua. Ninguém aprende segunda língua se tu não tem referências de nada. Começa por aí. No Brasil hoje, a legislação garante para a pessoa surda uma educação bilíngue. Por isso que eles têm salas de aulas bilíngues, intérprete de Libras, para que esses direitos sejam garantidos, tá? Mas nós vamos falar um pouquinho sobre os surdos, né? E o objetivo hoje é refletir sobre isso, sobre o surdo, sobre o professor e sobre o profissional intérprete de Libras. Porque, por mais que você ache que é a mesma coisa, ser intérprete de Libras e ser professor de Libras são coisas diferentes, tá? São até leis diferentes, tem regras diferentes, tá? O professor de Libras é o professor que ensina a língua de sinais para a pessoa ouvinte. Eu sou professora de Libras, o meu concurso é professora de Libras, tá? Ensina para a pessoa ouvinte ou para a pessoa surda, no caso do surdo estar dentro do atendimento educacional especializado dentro da escola. Aí lá, esse professor de Libras ensina. Pode ser surdo ou ouvinte, preferencialmente que seja surdo, né? Por causa da língua nativa, pela identificação, para andar com seus pares, né? De preferência que seja surdo. Eu sou ouvinte, mas é de preferência que seja surdo, tá? E também refletir que sobre o professor, professor pedagogo em sala de aula de uma criança e o intérprete são dois profissionais, fazem coisas diferentes lá dentro, tá? Então por isso eles precisam se respeitarem, precisam se conhecerem, fazer os planejamentos juntos, pensar naquele aluno junto, para que se proponha mesmo, se cumpra o que se propõe a legislação, que é uma educação bilíngue para aquela criança surda, tá bom? Bom, vamos lá. Diante do IBGE do 2010, hoje nós temos pessoas com deficiência auditiva ou surdez, né? Mais de 9 milhões de surdos, tá? Não se e quem não consegue ouvir de modo algum, mais de 357 mil. Com grande dificuldade, 1.799. Com alguma dificuldade, 7.574. Eu quero fazer uma observação aqui para vocês, porque você sabe que os dados do IBGE
a gente consegue através do censo. O que é o censo? Quando aquelas pessoas vão lá em casa, baixam na porta, senhora, responde aqui. Daí ela vai perguntar, o senhor tem um filho com uma deficiência? Gente, a resposta que a pessoa vai dar, que a tia vai dar, a avó vai dar, é a resposta que fica ali. Muitas vezes a pessoa que vai responder, ela não sabe responder. Por exemplo, uma mãe muito simples pode não dizer que o filho não é surdo. Às vezes a criança é surda e ela fala, eu tenho um probleminha no ouvido. E daí ela vai colocar lá como grande dificuldade de ouvir, não como surdo, tá? Que precisa de língua de sinais, que tem todos os direitos garantidos, né? Ou de repente às vezes tem vergonha de falar que é surdo. Então isso acontece, então a gente não sabe bem certinho a quantidade, porque depende muito da fala das pessoas na hora da entrevista, tá bom? Uma coisa importante que eu gostaria de falar para vocês. Nós vamos desmistificar algumas coisas. Primeiro, Libras é língua de sinais, não é linguagem. Não é. Linguagem é outra coisa. São expressões corporais, faciais, são outras coisas. Não fala linguagem de sinais, é língua, tá? Lá em 2002 foi assinada uma lei onde o surdo tem direito de ter como sua primeira língua a língua de sinais, lá em 2002, tá? 10.436, 2002 é a legislação, tá? É só pra você procurar. Ou vamos pensar um pouquinho, eu tô olhando aqui porque eu tô com o meu computador aqui para acompanhar, sobre o sujeito surdo e sua língua. Então, primeiro, qual que é o termo correto? Língua, não é linguagem, não se fala mais. Qual que é o termo correto para chamar a pessoa surda? Vocês perceberam que em nenhum momento eu falei surdo-mudo? Em nenhum momento eu falei mudinho? Né? Não falei surdo-mudo, não falei mudinho, falei só surdo. Gente, o termo correto é surdo, eles não são mudos. Se você chamar uma pessoa de mudinho, é a mesma coisa que você chamar uma criança que tem síndrome de Down de mongoloide. Pode. É bonito? É certo? Não é pejorativo, é feio. Então é a mesma coisa, tu não chama de mudinho e nem de surdo-mudo. Por quê? Primeiro que eles têm cordas vocais, tá? Não sei que ele não tenha cordas vocais, mas eu não conheço nenhum que não tenha. Todos os surdos meus, eles gritam, eles têm voz, eles têm cordas vocais, então eles não são mudos, tá? Fisicamente. Eles não aprenderam a falar porque eles não ouviram apenas. Então, se eles não ouviram, então eles são só surdos. Só isso. Tá? E a outra coisa também, que dentro de um contexto que você, no contexto de que a fala não significa, falar significa pela boca, igual eu tô falando com você, senão não é fala. É só foneticamente que eu considero fala. O teu cachorro com o olhar, ele tá latindo, ele não tá falando com você. O gatinho teu, ele não tá falando com você quando ele mia? Claro que está. Está se comunicando. O surdo, quando ele fala em língua de sinais, ele está se comunicando. Então ele não é mudo, gente. Então ele é nem surdo mudo, nem mudinho. Ele é só surdo. Ele apenas não ouve. Por isso que ele não aprendeu a falar. Vamos fazer uma brincadeira aqui, por exemplo. Ó. Estão me ouvindo? Não. Pro surdo, se tem um surdo ouvindo esse vídeo, ele vai ver isso aqui, ó. Ele não ouve. Como que ele vai aprender a falar? Então, é surdo. Nunca mais você fale surdo mudo nem mudinho. Ele é surdo. Tá bom? E também nós temos uma questão do deficiente auditivo, tá? A pessoa com deficiência auditiva é diferente da pessoa surda. A pessoa surda é aquela que nasce surda na acusa, que tem, às vezes, uma percentagem, resquício ou não, cada um é diferente, mas é aquela pessoa que se aceita quanto surda, usa a língua de sinais, solicita um intérprete, entende que é surda, tá? Essa pessoa é surda. E nós temos um grupo de pessoas que são deficientes auditivos, os vovô, a vovó, que ficou surdo, ensurdecida com o tempo, que usa aparelho, tá? Pessoas que têm perdas auditivas menores, então usa aparelho para ouvir melhor. Essas pessoas não são surdas, são deficientes auditivas. Tá? Só que daí tem uma observação que muitas vezes acontece. Existe surdos anacusos zerado, que não ouve nada, mas como a mãe não aceita a surdez, nunca aceitou, correu atrás de fono, correu atrás de muito, nunca aceitou, e não aceita a surdez do filho, o filho também não se aceita. Então ele fala que ele não é surdo, porque ele quer ser aceito pela sua família. Aí acontece questões psicológicas, depressão, que é um outro assunto que a gente também discute em sala de aula, na aula de Libras, daí, né, na disciplina de Libras. E aí existe também
aqueles pessoas com deficiência auditiva que ficam ensurdecidas com o tempo e elas já falam. Elas falam porque elas perderam, deu um problema lá, uma cirurgia, perdeu e elas falam. Só não ouve ou ouve menos, né? Coloca um aparelho ou um implante coclear, né? E aí, então, existe a diferença de deficiência auditivos com surdos. Quando você recebe um aluno em sala de aula, é interessante você saber se é um deficiente auditivo, né, um ensurdecido que usa aparelho, que eu consigo falar um pouquinho, que ele vai entender, ou se é um surdo que usa a língua de sinais e não tem a leitura labial. Porque, pelo contrário que as pessoas pensam que a maioria dos surdos tem leitura labial, é mentira. Não tem. Se imagine se você, tem leitura labial? Tem. Tá, vai numa palestra com o microfone na boca, como que ele vai fazer a leitura labial? Bota um professor com um bigodão lá, como que ele vai fazer a leitura labial? É impossível. Então a gente tem que pensar nessas coisas antes da gente, né? Mas vem cá que ele faz leitura labial. Todos os surdos escrevem. Os alfabetizados, sim. É a mesma coisa que os ouvintes, que eu, que você, que o teu filho. Se ele for alfabetizado, sim. Mas eles têm muita dificuldade por causa da fonética. Como eles não ouvem, eles sempre têm muita dificuldade de ser alfabetizados. São maravilhosos em matemática, são maravilhosos em geografia, questão de localização, desenho, são tudo. Português eles têm um pouco mais de dificuldade. Então, ali que precisa ter projetos próprios para que esses surdos tenham desenvolvimento na língua portuguesa, tá? Então a gente vai falar um pouquinho sobre a trajetória, né? Quem foi esse surdo, né? Quando que surgiram? Nunca, né? Eu vou falar. E é engraçado porque quando você aprende a língua de sinais, tipo, sei lá, antes disso você não vê surdo na rua, tu vê bem pouco. Quando você aprende língua de sinais, faz um curso, sei lá, meio tu começa a ver surdo na rua, língua de sinais, tu começa a ver como existe surdos, e são bastantes na nossa cidade. Tá? Na cidade onde você mora tem bastante surdo, tu acha que não tem? É porque você não convive com eles, mas tem, né? Então assim, mas quem são os surdos na sociedade, né? São as pessoas que têm os mesmos direitos que os nossos, são pessoas que falam uma segunda língua, que é a língua de sinais. Então, a primeira língua portuguesa é a língua portuguesa no Brasil, né? E a segunda língua é a língua de sinais. Nós temos só duas línguas que são oficiais, né? Existe uma discussão bastante, assim, do pessoal dos indígenas, porque acho que são 100 e poucas línguas indígenas e nunca foram consideradas oficiais no Brasil. Até tem essa discussão, não vou dizer que revolta, mas essa discussão, por que a nossa também não pode ser oficializada, né? Nossas crianças vão aprender na escola em língua portuguesa, acaba não sendo bilíngue, e os surdos têm direito. Mas é uma questão daí de deficiência, de inclusão, outras discussões que eu não vou trazer aqui neste momento. Os surdos sempre existiram. Eu vou contar rapidinho a história dos surdos no Brasil, o que aconteceu, tá? Os surdos andavam, sempre existiram, né? E eles andavam pelas ruas, principalmente no Rio de Janeiro, na época de Dom Pedro II, andavam lá, principalmente na praça. Não tinha celular, não tinha WhatsApp, então eles se encontravam ali na praça e para conversar ali, né? Por ali. E aí, o Dom Pedro II, ele tinha um amigo que chamava Ernest Witt. A gente não sabe até hoje se é Ernest Witt ou Eduardo Witt, tá? Mas é o Witt. É porque ele se assinava E.Witt. Então, em todos os registros que a gente tem, documentos, é o Witt. E ele era francês. E ele era ensurdecido. Ele ficou surdo por causa que deu sarampo. Se não me engano, foi sarampo. Com 12 anos. Então, ele já falava. Falava mesmo, falava. E daí ele se interessou pela língua de sinais depois dos 12 anos. Quando ele veio visitar a colônia, ele olha aquela surdaiada lá, um monte de surdos. Então ele conversa com Dom Pedro e fala assim, olha, me dá um apoio, me dá uma sala de aula, eu vou ensinar a língua de sinais, porque lá na França a língua de sinais existia, sim, a língua de sinais. Aqui eram por gestos, a língua existia ainda de uma forma muito precária. Então ele quis ensinar a língua de sinais para esses surdos, para dar um pouco de cidadania e dignidade. E ele então teve maior apoio do amigo. Alguns registros falam que ele era sobrinho, uns falam que ele era amigo. A gente não sabe. Mas ele era muito chegado ao Dom Pedro. Então, ele pega e traz esses surdos para a sala de aula e ensina a língua de sinais francesa para esses surdos. Que ele sabia. Então, a nossa língua de sinais ela tem a raiz francesa. Cada país tem uma língua, tá? A Argentina é uma língua de sinais, Paraguai é outra, Estados Unidos é outro, Japão é outro, Brasil é outro. Se eu for lá pro Japão, eu não vou conseguir me comunicar.
Tá, não vamos ser exagerado. Talvez eu consiga me comunicar melhor do que você, porque eu tenho uma facilidade em gestos e não sinais. Porque gestos e mímicas são coisas diferentes de sinais, tá? Então, como eu tenho mais facilidade, pode ser que eu entenda melhor, né? Que eu consiga. Mas eu não vou entender a língua de sinais, tá? Que eu não falando de gesto nem de mímica, de língua de sinais. Lá do Japão, que é diferente. Mas nós temos raízes francesas, então se o país onde eu menos vou sofrer vai ser na França, porque ainda tem muitos sinais parecidos na França. Então ele começa a trazer a língua para esses surdos e se formou a primeira escola de surdos chamada Instituto Nacional de Surdos Mudos, porque na época se chamavam surdos mudos, mas é o INES hoje. Se você botar ali no Google Instituto Nacional de Surdos, você vai achar eles são ali na Laranjeiras ali. É um grande instituto, muito importante, teve muita história. Tem um livro da Solange Rocha, a gente tem lá no instituto, que conta a história, todas as etapas, todas as revoluções, Getúlio Vargas, JK, eles participavam, eles iam para cima, sabe? Eles eram muito atuantes na época. E ali eles aprendem a língua de sinais. E teve muitas histórias tristes também, porque chega um momento em que algumas pessoas começam a falar assim, como que acontece? Quem eram esses surdos? Era tipo um orfanato, aquilo virou um orfanato, porque não tinha onde eles irem, eles moravam no interior, vinham, moravam, ficavam ali. Era surdo, o pai mandava para o Rio de Janeiro, ficava lá, voltava para casa com 18 anos, depois terminava lá no ensino médio, lá, sei lá, e voltava para casa. Só que existia um problema, ele voltava para casa alfabetizado, ele sabia escrever. Só que a maioria das pessoas do Brasil não eram alfabetizadas. Então, o pai lá na roça não sabia ler o que o filho escrevia. Então, não adiantava nada, não existia uma comunicação. Então, diante dessa discussão, começa a se falar que os surdos precisavam aprender a falar e não a escrever. Né? Escrevendo sua segunda língua. E a língua de sinais também, o pai não sabia, não adiantava nada. Foi uma discussão bastante grave, assim, até. Tanto que teve uma reunião em Milão, 1800, aonde eles, lá, porque na época não tinha congresso de legislação fixa, né, era tudo mais, eram os congressos internacionais, e nesse lugar, eu tô contando bem por cima, gente, a história, tá? Neste lugar, eles decidiram, por votação, que quando se voltasse para os seus países, não ensinassem mais a língua de sinais, mas apenas oralizassem o surdo. O que é oralizar? É ensinar a falar. Então, o INES, que antes tinha professores surdos já, porque há muitos anos ele funcionava, começou a se tornar em clínica. Trouxeram os fonos, TOs, pessoas, médicos, tiraram as carteiras e colocaram as cadeiras, né, as máquinas, e aí tentavam moralizar os surdos. E aí foi o maior fracasso que podia ter existido, né, que existiu, né? Por que o maior fracasso? Porque os surdos, muitos não foram oralizados, pouquíssimos os que conseguem ser oralizados, os que falam. Então, o que acontece? Eles não conseguiam falar, e daí eles faziam assim, aquele que conseguir falar, a gente ensina a escrever, faziam tipo uma pressão, né? Então, o que acontecia? A pessoa não falava, chegava em casa, então, sem sinalizar, sem escrever, sem falar, né? Então, olha como era complexo. Mas sempre se lutou pela alfabetização, sim, dos surdos. Sempre. Gente, só um minutinho que tem um telefone tocando aqui. Eu preciso ver o que está acontecendo. Voltei. Então, assim, gente, o que acontece? Então, é uma discussão bem complicada, assim. Não é uma coisa tão simples, né? Mas os surdos ficaram durante 98 anos, tá? Isso seria 100 anos, sendo obrigados a oralizar. Alguns conseguiam, alguns não, voltavam para casa do jeito que eu disse antes. E então, se volta a discutir os professores, porque sempre teve professores a favor da língua de sinais, professores que estavam no INES foram mandados embora, por causa que os que ensinavam língua de sinais foram contratados professores oralizados, né, para oralizar. Foi um fracasso, os surdos não aprenderam nada. Então, se volta, pensa, 100 anos depois, 1800, ali em 1850, quando foi mais ou menos em 1980, que se começa a falar de novo em língua de sinais. Esses dias, gente, 1980, tá? Começa a se falar de novo. E aí, no Brasil, foi em 2002 que a legislação veio para dizer que os surdos tinham direito, sim, a falar na sua língua de sinais, tá? Bom, vamos tirar alguma dúvida sobre surdos, né? A gente sempre tem muita dúvida. Os alunos sempre me perguntam, todos os surdos usam Libras? Não
não são todos os surdos que usam. Primeiro, os surdos que usam Libras são os surdos que aprenderam, principalmente depois de 1980, que começa a trazer as igrejas, as associações, começam a ensinar, as escolas foram as últimas, mas as igrejas e associações começam a ensinar e aí eles aprenderam. Muitos não aprenderam, os surdos idosos, por exemplo, muitos não sabem, a maioria não sabe língua de sinais, porque eles nasceram no período que era proibido ensinar língua de sinais. Eles amarravam a mão dos surdos, para os surdos não sinalizarem. Diziam que era língua de macaco, tinha um preconceito terrível. Então eles não aprenderam, tá? Os surdos mais novos todos sabem? Não, você tem que ensinar a língua de sinais. Ela não é uma coisa natural, é igual aprender a falar, tá? Então tu tem que ensinar para eles. Se tu tem um filhinho surdo, tu tem que ensinar desde pequenininho a língua de sinais. Achar uma estratégia para ensinar, levar na escola, pagar alguém, né? Enfim, tem que se organizar para alguém ensinar, se você não sabe, né, a língua de sinais. Todos fazem leitura labial? Também não. Existe uma pesquisa que faz menos de 62% que fazem. Muito pouco, gente. Muito pouco. Menos da metade. 42%. Tá? Menos da metade. Eles não fazem leitura na mesma proporção. E mesmo os que dizem que fazem, se vai numa palestra, eles perdem 30% da palestra. Tá? Isso tudo pesquisas. A surdez hereditária? Pode ser que sim ou não. Eu conheço família de surdos, assim, família que tem 30 surdos, daí hereditária. Agora, a surdez ela pode ser adquirida quando está no ventre por alguma doença. A surdez também ela pode ser adquirida depois que já nasceu a criança, né? Depois que nasceu, então pode ter a ver com um DNA, pode ser que depois que nasceu, pode ser que tenha um sarampo, alguma doença que fez com que se desenvolvesse a surdez. Né? Aparelhos auditivos ajudam a ouvir melhor? Depende do resquício auditivo do surdo. Se é um surdo anacuso, um surdo que é zerado, não ajuda em nada. Tá, gente? Aí tem outra que é uma cirurgia chamada implante coclear, que é possível se fazer, bastante difícil, muito cara. O SUS faz, mas custa mais de 70 mil reais. Mas aí, para fazer essa cirurgia, existem vários exames. A pessoa não pode ter outra deficiência, tem que ser só surdo, tem que ser mentalmente muito bem equilibrado, porque ele vai fazer tratamento o resto da vida, porque ele tem que aprender a ouvir. É um implante que se faz. Se tu colocar ali implante coclear no Google, tu vai entender melhor, tá? Porque é uma cirurgia que faz aqui na cabeça, né, da pessoa. Mas o que nós estamos falando sobre aparelhos auditivos, aqueles que você conhece? Então depende, o vô e a avó, o nono e a nona, eles ali sim, eles ajudam eles. Mas se for o surdo, depende do grau que ele ouve, pode ajudar. Eu já vi grande maioria dos surdos, os surdos que eu mais tenho contato, que são da língua de sinais, eles arrancam os aparelhos, eles não gostam, porque eles escutam os barulhos e eles não sabem o que eles estão escutando. Eles falam, o que é isso? Daí eu falo, o que é isso? Eu falo assim, é o cachorro. Tá, o que é isso? É a moto que passou. Porque eles não reconhecem os sinais, não reconhecem o som. E isso atrapalha, eles não gostam. Então eles preferem ficar sem aparelho, tá? Então o negócio, bota aparelho pra vir. Não dá. Bota aparelho pra vir fazer a prova. Não tem nada a ver, gente. Tá por fora, tá? Então, como que eu faço para me comunicar com a pessoa surda se eu não sei Libras e acontece que eu sou vendedora de uma loja, trabalho num banco e sei lá, eu preciso. Então, primeiro você tenta através da língua de sinais. Não deu? Pela escrita. Vê? Talvez ele saiba escrever. Escreve o que era para você, o que você precisa, que cor, que tamanho. Vai tentando escrever, né? Por gestos e mímicas, tá? Por gesto mesmo, e mímica, por foto. Tu vai tentar se comunicar. É impossível se comunicar? Não, claro que não. Se comunicar com o surdo. Não é impossível. Eles são super inteligentes, gente. Eles não têm deficiência mental. Eles são só surdos. Claro que tem surdos que vêm também com outras deficiências juntas. Estou falando aqui de surdos apenas. Tá? E eles são super inteligentes, tá? Não subestime o surdo. Então, assim, no primeiro contato com a pessoa surda, quando eu encontro um surdo na rua, vai dar uma informação, alguma coisa assim. Primeiro, não grite com a pessoa surda. Porque ele é surdo, ele não vai escutar mesmo. Se eu fosse ficar gritando, eu fazer fiasco pra você. Não grita, ele é surdo. Fala, tu pode falar bem baixinho, até nem sair voz nenhuma, tá? Claro que se tu vê que ele é um deficiente auditivo, que precisa falar um pouquinho mais alto, tu conhece ele, tudo bem. Mas senão você não grita, tu fala normal, tua voz normal com ele, tá? E também não fica fazendo muito assim, ali naquela rua na amarela tem aquela casa, porque dificulta. Se ele faz um pouco de leitura labial, deve dificultar, tá? Então também não fez isso. E nunca bata nas costas do surdo. Tipo assim, os homens têm muito esse costume, né? Mano, dá tapão na cara
nas costas. Gente, eu já ouvi falar assim de uma... Eles andam no mundo surdo. Então, se alguém dá um tapa, eles vão reagir. Vão dar um tapa em ti também. Eu já ouvi falar de um menino que ia ser demitido quando eu prestei muitos anos assessoria aos surdos de empresas. Então, antes de eu entrar no Instituto Federal, eu fazia isso. Trabalhei a vida inteira em RH e tal, e fazia isso. Um dia uma empresa me chamou, um dos meus clientes me chamaram, que disse que o surdo muito querido, trabalhava quase 10 anos, deu um tapão no melhor amigo dele. Falei, nossa, que estranho. Aí fui lá, e daí chamei o surdo, né, conversei, ele falou, não, é que ele veio atrás e me deu um tapão. Eu não sabia que era ele, né? Eu reagi imediatista, né, me reagi de susto e dei um tapa na orelha do cara, quase deixou surdo. E daí queria mandar por justa causa, daí a gente teve que resolver isso. Nunca bata nas costas do surdo, tá? Nunca bata nem na frente. Se tu quer que falar com ele, alguma coisa, chamar a atenção, tu vai até a frente dele, faz assim ou faz assim, tá? Que é o momento de chamar a atenção sem encostar no surdo, tá? Não tenha medo dele, gente. Eles surdos, eles são maravilhosos, são pessoas como nós, são uns queridos, tá? Então não precisa você ter medo dele. Bom, vamos lá, nossa aula deu 25, olha só, já passou, era 25 que eu queria dar, mas eu vou ter que falar só mais umas coisas bem interessantes, tá? Para vocês que eu acho que é interessante, para que vocês saibam, que é dentro da sala de aula, tá? Como eu tô dando aula para quem vai ser professor, imagine que você tenha um intérprete. Bom, qual que é o papel de um, qual que é o papel de outro? Um é de ensinar e outro é de interpretar, tá? Então, assim, os projetos precisam ser feitos juntos, para aquele surdo, precisa saber o que aquele surdo tem de inferências, o que ele traz de casa que ele já sabe algumas letrinhas, não sabe. Primeira coisa que você faz para ensinar, não sabe Libras, piorou, né? Uma criança com 7 anos de idade que não sabe Libras, chega na escola, como que tu vai ensinar se ele não sabe nem Libras? Então, primeiro tu tem que ensinar a língua de sinais. Aí existe também, sim, o intérprete pedagogo, o intérprete daí precisa atuar como professor também de língua de sinais. Infelizmente não é o correto, mas ele acaba fazendo isso, porque quem que vai fazer? Alguém tem que fazer. E ele começa então a ensinar língua de sinais e também ele vai para o AEE, que é o atendimento educacional especializado, 1 ou 2 vezes por semana, a aprender a língua de sinais. Então tem que ensinar a língua de sinais para ele, para depois tem que ensinar o A, como se escreve o A e como se faz na mãozinha. Tá? E aí assim sucessivamente, vai ser na mãozinha e como se escreve. E depois, como que você se alfabetiza um surdo? Nunca por palavra, igual por exemplo, essas apostilas, blá, blá, blé, blé, o, ai, o, e, ai, aro. Isso daí pro surdo não existe. Os surdos, eles aprendem palavras completas. Cachorro, gato, casa amarela, e tu vai ensinar. Cachorro, ele vai decorar, porque o surdo ele decora igual, imaginar, quando a gente... Como a gente decora as letras do Japão, aqueles quadradinhos? Eu decoro aqui 3 quadradinhos, risquinhos é A. 4 quadradinhos, 2 risquinhos é B. É assim que eles decoram. Os surdos, as palavras. Eles decoram signos. Porque ele é outra língua, ele tá aprendendo outra língua. Então, eles decoram signos. Então, se você ensinar que C-A-R-R-O é carro, tu vai ensinar o seu carro, vai ensinar o sinal de carro e vai mostrar a foto do carro. Você viu como demora mais para alfabetizar o surdo? Demora mais. Até ele ser alfabetizado, gente, é o final do ano. E ele não aprendeu esse conteúdo, ele só aprendeu a língua de sinais. Por isso que é importante que antes de entrar na primeira série, ele já venha alfabetizado na língua de sinais. Mas se isso não ocorre, porque existe ainda muita coisa na educação especial, inclusive que precisa melhorar nos municípios e nas redes, a gente precisa fazer alguma coisa em sala de aula. São funções diferentes. Aí um pouco a professora vem, vamos tentar ensinar Libras para ensinar isso aqui para ele. A gente vai ensinar semáforo, verde, vermelho. Então aproveita e ensina, né, verde, vermelho, aproveita e ensina os sinais e a gente vai fazer semáforo junto com os ouvintes. Daqui a pouco tu tá excluindo o surdo. Né? Não, hoje a gente vai fazer atividade aprendendo o trânsito e tal. Então daí tu ensina o sinal de vermelho, de verde, de amarelo para ele e faz a brincadeira junto com as outras crianças ouvintes, tá? É um desafio muito grande trabalhar com surdo na educação bilíngue, tá? Para nós terminar nossa aula. É difícil, Existem todas as legislações que falam de pessoas com deficiência, os surdos estão inclusos. Porém, existem duas, que é a legislação de 2002, né? Que é a 4.476, e o decreto 5626 de 2005, né? Que vem para organizar a casa.
Então, gente, são as legislações voltadas diretamente para a surdez, tá? E o intérprete de Libras, que tem sua função de interpretar, exceto isso que a gente acabou de falar, se o surdo não sabe Libras, daí vão ter que fazer um trabalho diferenciado, e a professora de ensinar, tá? E para terminar, se você tem um surdo adulto em sala de aula que sabe Libras, você está lá interpretando, e a professora falou alguma coisa, e daí ele tem uma dúvida, ele pergunta para quem? Para você ou para a professora? Para a professora? Ele tem que levantar a mão, o surdo tem que levantar a mão. Daí a intérprete fala, professora, o Pedro tem uma dúvida. A professora tem que olhar para o surdo que está falando com ela e ela vai ouvir apenas o que a intérprete está falando. Quando o surdo vai sinalizar, olha, eu fiquei aqui com dúvida lá sobre isso, então, professora, eu fiquei com dúvida sobre isso, e a professora não deve olhar para o intérprete, deve olhar para o surdo, porque ela não está respondendo ao intérprete, ela está respondendo ao surdo, o surdo é o aluno dela. Tá? Então são essas coisas. Quem faz o jogo de olhar entre intérprete e professor é o surdo. O intérprete ou o professor só olha para o surdo, tá? E quem faz o jogo de olhar é igual palestra. Tá lá o palestrante e no lado tá o surdo, ou tá o intérprete. Quem faz o jogo de olhar é o surdo. Gente, é muita coisa para se falar, mas a educação bilíngue é isso, tá? É ter a língua de sinais em primeiro lugar, atendimento educacional especializado, e isso é educação bilíngue. A gente tem muita esperança que os surdos, sim, na escola comum, na escola inclusiva, na escola onde tem ouvintes junto, os surdos aprendam, sejam alfabetizados e consigam, sim, seus méritos, suas conquistas, como a gente tem visto por aí, tá bom? Um abraço para você, a gente se vê, vai lá na plataforma que a gente vai ter atividade. Abraço, beijinho.